Agora uma questão muito interessante para nós discutirmos sobre a dinâmica geológica terrestre e analise os itens abaixo. Eu leio o item e você me ajuda a entender o processo. O primeiro item diz assim, ó. Vulcões são fenômenos encontrados exclusivamente em limites convergentes das placas tectônicas. O que está errado aí? Exclusivamente. Você pode encontrar vulcões em áreas de separação de placas tectônicas, portanto, em processos divergentes e não só convergentes. Se você for pegar a placa sul-americana e a placa africana, há uma grande separação dessas placas, e aí tem grandes vulcões aí no fundo do Oceano Atlântico, num processo de divergência de placas. Então está errado o que está escrito no primeiro item, evidentemente. O item 2 diz assim, ó, leia comigo, rochas metamórficas não dependem de outras rochas para formar-se, pois têm origem de detritos, siltites, e grânulos como os arenitos, por exemplo. Onde é que está o erro aí? Rocha metamórfica é sempre uma transformação de uma rocha pré-existente. Então aí está escrito que não depende de outras rochas, depende. São rochas pré-existentes que sofrem alta temperatura e forte pressão e se transformam em rochas metamórficas. Então aí está o erro, não depende, dependem sim. Falso 2. O 3 diz o seguinte, leia comigo. Em limites convergentes de placas tectônicas ocorre a subducção, uma placa chocando-se com a outra, como ocorre em toda a extensão da cordilheira submarina mesoatlântica. Atenção aqui. A primeira parte do item está completamente correto. Nos limites convergentes das placas pode ocorrer o processo de subducção quando uma placa menor afunda sobre uma maior. Acontece que ao longo da cordilheira submarina mesoatlântica há um processo de separação de placas e não de convergência de placas. Por isso que está errado o item 3. Há um processo de separação, de divergência de placas e não de convergência. Lembra que aí forma uma cordilheira de montanha chamada cordilheira mesoatlântica. Divergência de placas. Falso. Agora leia comigo o item 4. Diz assim, ó. As rochas ígneas ou magmáticas podem se dividir em intrusivas, onde o magma resfria mais lentamente em profundidade da terra, formando granito, por exemplo, em rochas extrusivas, onde o magma resfria mais rapidamente para solidificar-se na superfície terrestre, gerando basalto, por exemplo. Totalmente certo esse item. 2 tipos principais de rochas magmáticas. Quando o magma resfria no interior da terra, lentamente, granito. Verdadeiro, rocha magmática intrusiva. Agora, quando estoura um vulcão, a lava solidifica na superfície, portanto, é uma rocha magmática extrusiva. E aí o basalto é o grande exemplo. Você lembra, inclusive, quando o basalto se decompõe aí no norte e oeste do Paraná, São Paulo, grande parte aí do Planalto Meridional forma a famosa terra roxa. Então, esse item 4 é verdadeiro. O item 5, leia comigo. Entre as faixas orogenéticas de dobramentos modernos, podemos citar os Andes na América do Sul e as Rochosas na América do Norte. Totalmente certo o que está escrito aí, então você vai marcar como resposta certa os itens 4 e 5, a letra E, com detalhe. Claro que existem outros dobramentos modernos famosos no mundo, tipo o Himalaia, tipo os Alpes na Europa, Atlas na África, mas os exemplos citados aí no item 5 estão completamente corretos. Perfeito? Um abraço.